Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos, desejo a todos um bom dia, possamos nessa manhã, então, nos deliciarmos com a palavra do nosso amado Deus, né? Todos possam estar nesse momento aqui, agora preparando seus corações para meditar na palavra de Deus. Então já convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos meditar no nosso texto aqui de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, e nós estaremos vendo até o versículo 14. Também já lembrando, né, que hoje o nosso encontro será às 17 horas, não às 18 horas, tá bom? Então nosso tempo de meditar na palavra de Deus será hoje, que é domingo, às 17 horas. Então que possamos já nos preparar para meditarmos na palavra de Deus, tá ok? O nosso tema hoje, o nosso devocional, como sempre, muito bom. E o tema de hoje é plano maravilhoso. Então vamos ver aí o plano de Deus para as nossas vidas nesta manhã, né? O plano que foi arquitetado pelo Senhor dos Exércitos, né? O Senhor do Universo. Foi o que vimos ontem na palavra de Deus, né? Vimos que temos que confiar nele, porque se confiarmos no Senhor dos Exércitos, nós seremos verdadeiramente felizes. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Estou fazendo aqui mais um ano de vida, 44 anos. Estou ficando velho. Muito obrigado pela felicitação. Deus abençoe também a vida de vocês. Então, teremos aí essa gratidão a mais a Deus por nos permitir mais um ano de vida. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Lembrando também, né, temos, graças a Deus, os irmãos têm curtido mais lá os vídeos, né, e a gente tem conseguido obter uma quantidade melhor nas curtidas do vídeo, e vamos ver aí qual é que vai ser o resultado para o Instagram, né, o que é que ele vai nos beneficiar, quais serão os recursos que eles vão nos dar com essas participações de vocês, né? Então ficamos muito gratos pela forma que vocês têm nos ajudado aí através desta ferramenta que é o Instagram. Então quando você está curtindo lá os vídeos no IGTV, você está de alguma forma nos ajudando, e ainda vamos saber o que é, né? O Instagram não diz, mas ele sempre vai cedendo alguns recursos. Então espero que seja alguma coisa boa para podermos usar melhor esta ferramenta, tá bom? São 8h58, menos de 2 minutos, e nós teremos então esse privilégio aqui maravilhoso de meditarmos em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Efésios 2 e 1. Deus possa estar tocando nos nossos corações com a sua palavra. Então vamos orar, vamos pedir a Deus pela nossa manhã, hoje, 24 de maio de 2020. Vamos pedir as bênçãos de Deus. Irmã Márcia, agora faça a soma dos 44 de ministério. Tá certo. Irmã Márcia, graças e paz, parabéns, muita saúde. Deus continue usando sua obra, continue abençoando o ministério. Cláudio Família, Deus abençoe, irmã. Alexandra ouviu o seu áudio hoje. O celular dela está com problema, não está conseguindo ouvir todos os áudios, mas daqui a pouco ela vai entrar em contato. Já passou, né? Já deu aqui uma resposta para o seu áudio. Vamos orar pela sua saúde também, viu, irmã? Irmã Andréia, parabéns, muitos anos de vida, amém. Deus abençoe também. Forte abraço aí no irmão Joviano. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, obrigado pelas tuas bênçãos em minha vida, na vida da minha família, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, por tantas coisas, Senhor Deus, que o Senhor tem nos proporcionado, por tantas alegrias, Senhor Deus, mesmo diante desse momento que, infelizmente, tem nos afastado da comunhão dos irmãos, tem nos afastado do culto público, Senhor Deus, juntos com todos os outros santos, mas temos esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos juntos aqui através das redes sociais, temos essa alegria, Pai, de vermos irmãos mantendo a fidelidade, com o desejo de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade em nos dar isso, Senhor Deus, a Tua graça em nos dar esse privilégio. Queremos nesse momento, Senhor Deus, te suplicar pelas famílias, Senhor Deus, que têm sofrido. São tantas mortes, Senhor Deus, nesse nosso Brasil. São tantas famílias que têm chorado, têm sentido, Senhor Deus, a perca de entes queridos. Então conforta o coração deste, Senhor Deus, de cada família dessa, que o Senhor possa derramar a sua graça. O Senhor entende, o Senhor sabe, o Senhor está no controle. Nós não sabemos, mas que o Senhor, como o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, pode, Pai amado, derramar a Tua graça nessas vidas. Queremos te suplicar pela saúde dos demais irmãos, Senhor Deus, pelas recuperações, pela forma também, Senhor Deus, que o Senhor tem sarado e restaurado vidas. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Mas também obrigado pela Tua palavra que tem sido pregada, por vidas que têm sido restauradas na parte espiritual, Senhor Deus. Irmãos que têm fortalecido a sua fé, que têm buscado fazer mais a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por isso, pela Tua graça em nossas vidas. Nos abençoa agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém. Então o nosso texto de hoje, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em nós, ou que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós sois que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos nos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Então esse é o nosso texto. O versículo-chave está em Efésios 2 e 10, quando diz: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O tema do nosso devocional de hoje, 24 de maio de 2020, é Plano Maravilhoso. E o nosso autor diz o seguinte: planejar é uma das mais imprescindíveis atividades na vida. Nenhum de nós passa uma vida inteira sem planos. Deus não nos encoraja a uma postura irrefletida, irreverente e inconsequente na vida. É muito bom planejar algo, executar e escolher e colher bons frutos. Em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, o apóstolo Paulo fala aos crentes da igreja de Éfeso sobre eles estarem inseridos em um plano maravilhoso que envolve a Trindade de Deus. Deus Pai, o Pai que nos escolhe, o Filho que nos redime e o Espírito Santo que habitava neles desde o dia em que creram nas boas novas do Evangelho. O detalhe desse plano maravilhoso é que ele não foi idealizado no tempo, pois Deus decidiu na eternidade incluir a nossa vida nesse plano maravilhoso de resgate, salvação e adoção. O que nos coloca dentro de sua família, quando diz em Efésios 2:1 que ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus amorosamente nos agraciou com o seu chamado, a fim de sermos santos e irrepreensíveis. Seu plano também não inclui barreiras na sua família. Por meio da fé em Cristo, tanto judeus como gentios compõem agora um só corpo, que é a Igreja de Deus, a noiva de Cristo, que não pode ser tratada como um local a ser frequentado somente aos finais de semana, mas como uma realidade que é preciosa sobre a terra, o organismo vivo do qual fazemos parte. A identidade da igreja tem tudo a ver com esse plano. Da próxima vez que você sonhar e projetar algo para a sua vida, lembre-se que você está dentro desse maravilhoso e infalível plano do nosso grandioso Deus. A oração do nosso autor é: ajuda-nos, ó Pai, a cada dia submeter os nossos caminhos e sonhos ao Senhor, com alegria e contentamento pelos teus propósitos. Amém e amém. Muito bem, meus amados, é maravilhoso nós lermos esse texto de Efésios. Quando nós paramos e meditamos versículo por versículo, nós conseguimos ver algo maravilhoso. Nós podemos ver de forma muito clara o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. E quando a gente consegue meditar de forma clara no que Deus está dizendo aqui em Efésios, que é o plano dele de salvação, o que ele planejou, orquestrou, preparou para a nossa vida, a gente consegue de forma racional entender que as coisas que estão acontecendo no mundo, elas não vão influenciar em nada na nossa vida. Em que sentido? Se você analisar a vida de Paulo, quando nós vemos lá a salvação dele em Atos dos Apóstolos, e quando nós vamos ver todas as suas cartas, o que ele passa, as dificuldades, tudo, e que nós vamos chegar lá em Timóteo e ver ele de forma muito clara, falando que a sua vida já estava chegando ao fim, que ele seria executado dentro de pouco tempo, e que ele fala que combateu o bom combate, guardou a fé, e que a única coisa que ele esperava na sua vida era agora receber aquilo que tinha sido proposto pela sua fidelidade, que era o galardão dado por Deus a ele. Quando ele entende isso e quando nós conseguimos entender, nós vemos porque Paulo louva a Deus depois de ter sido preso e açoitado. Nós vemos porque Paulo começa a considerar tudo que ele tinha, os seus status, a sua descendência, como refúgio, como esterco. Nós conseguimos entender porque Paulo fala em Filipenses que nós devemos nos alegrar somente no Senhor. Nós conseguimos entender quando Paulo diz que era em Deus que ele se contentava, porque ele era aquele que fortalecia a sua vida.
Então, quando nós entendemos esse plano de Deus, a gente começa a ter mais tranquilidade na vida. A gente começa a andar de forma mais sóbrio. As coisas de fora não nos abalam mais. As desgraças do mundo não nos deixam apreensivos. Porque existe um plano que Deus criou perfeito. Eu coloquei uma postagem esse dia do Renato Vargens, que fala exatamente isso, que nós não precisamos ficar preocupados porque Deus já escreveu a nossa história neste ano, mas na verdade Deus já escreveu a nossa história da nossa vida toda, e nada do que Ele já decidiu vai ser mudado, nada vai ser tirado do eixo. Então o que Deus escreveu para a sua vida não é tirado do controle, não sai do plano. Ele não tem plano B para a nossa vida. O plano que Ele fez vai se cumprir, é o plano A e pronto. Então quando nós lemos aqui, e eu quero agora fazer uma leitura em outra versão, que é uma linguagem bem mais simples, diz o seguinte: antigamente, por vivermos na desobediência a Deus, porque cometemos pecado, nós estávamos mortos espiritualmente. Antes de conhecermos a Cristo, nós seguíamos o rumo deste mundo. Nós satisfazíamos a vontade daquele que nos governava, que era o espírito daqueles que desobedecem a Deus. Quando todos nós vivíamos de acordo com a nossa própria vontade, fazendo somente aquilo que nos agradava, nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus eternamente. Então vamos parar bem aqui, é o versículo 3, e vamos entender qual era a condição da minha vida e da sua vida sem Deus. Era fazermos aquilo que nos agradava, era vivermos dentro da nossa própria vontade, era fazermos aquilo que a gente achava melhor, sem se preocupar com nada, sem estar nem aí com ninguém. A gente queria era fazer o que a gente queria fazer. Não era assim que vivíamos? Só que existe uma consequência, o texto diz, nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus eterno. Ou seja, nós estávamos destinados ao inferno. E neste mundo nós estávamos destinados a sofrer todos os castigos por causa dos nossos erros. Mas, e graças a Deus pelo mais aqui no versículo 4, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é grande, que quando nós estávamos nesta condição, quando nós vivíamos desobedientes, Ele nos ama, Ele nos traz então da morte para a vida, e Ele nos une com Cristo, e somos salvos pela graça. Essa é a nossa história. Estávamos condenados, vivendo as nossas próprias vontades, desobedientes, rebeldes a Deus, mas Ele nos ama. E a imagem aqui é algo muito bonito, é algo maravilhoso. Você já tentou, você já fez isso, tentou olhar para alguém que lhe odeia, alguém que sempre está lhe fazendo mal, lhe prejudicando, sendo alguém que sempre, de alguma forma, lhe ofende, e você já conseguiu olhar nos olhos dessa pessoa e dizer sinceramente: eu quero viver com você, eu quero demonstrar o quanto eu te amo. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Essa era a nossa situação. Dentro do contexto, nós vamos falar numa linguagem mais forte. A imagem aqui é dele estar abrindo sepulturas, e aqueles corpos mortos
em estado de putrefação, e ele dizer: eu amo você, e eu vou tirar você dessa condição, eu vou te dar vida. Essa é a nossa história. É essa história aqui que Deus escreveu para mim e para você. Por isso que quando nós começamos a racionalizar a nossa condição, nós já estávamos perdidos, nós já estávamos condenados. Nós não tínhamos nada a ganhar nesse mundo e nem depois dele. Nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados. Mas Deus nos amou, por isso que diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo, Ele amou a mim, Ele amou você. E foi um amor de tal forma que Ele manda o seu Filho para nos dar vida. Ou seja, qualquer coisa nesse mundo, por pior que seja, jamais será pior do que a eternidade no inferno. Por isso que quando tivermos diante de dificuldades na nossa vida, nós temos que olhar para o futuro e vermos para onde nós íamos, e vermos a nossa condição, e vermos o que Deus fez e o que Ele nos proporciona para o futuro, a história que Ele escreveu para mim e para você. Então, quando a gente olhar para os problemas desse tempo, agora a gente vai ver: não é nada, eu estava perdido. Isso aqui que está acontecendo comigo não é nada. Eu ia para o inferno. E Deus me amou e me salvou. E aí continua a história escrita por Deus. E Ele diz: por estarmos agora unidos com Cristo, Deus nos dá a condição de ressuscitarmos para vivermos com Ele no mundo celestial. Por estarmos agora ligados em Cristo através do seu sangue, nós temos agora a certeza, a convicção de que estaremos com Ele, que ressuscitaremos. Não existe mais morte para os salvos em Cristo Jesus. E olha aqui o que diz o versículo 7. Deus fez isso para mostrar que em todos os tempos a sua imensa graça, que é demonstrada através do seu amor por meio de Cristo Jesus. Então, quando você botar a mão na cabeça e disser assim: a minha vida está uma desgraça, não está. A sua vida era uma desgraça e o seu futuro eterno era uma desgraça. Hoje o máximo que podemos ter na nossa vida são dificuldades, são tormentas, são tempestades que podem nos atingir, que podem bater. Mas aqueles que estão alicerçados em Cristo, como diz a palavra de Deus, não serão abalados. Então pode ser que hoje você esteja enfrentando algum problema. A tempestade está vindo, as águas estão subindo, o vento forte, impetuoso. Mas quando você olhar e entender: eu tenho uma vida eterna com Cristo, Ele ressuscitou e me deu essa possibilidade. Eu agora estou salvo. Isso vai te dar firmeza diante das tempestades. Isso vai te deixar sólido, fixo. Isso não vai te abalar. Porque você está com Cristo. Porque Deus está lhe segurando. Você pode até se molhar com os respingos d'água, mas você não vai mais ser destruído, porque Deus garante a você a vida eterna. E aí vem o famoso versículo 8 de Efésios capítulo 2. Porque, meus amados, vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. E a salvação não vem de vocês.
Não depende de mim, não depende de você, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Muitas vezes as pessoas dizem assim, a imagem é de alguém que está morrendo afogado, e aí Deus vem, joga uma boia e nos tira. Não, a imagem é de alguém que já se afogou. E ele então nos salva, e nós estávamos mortos. E ele então faz a ressuscitação lá e dá vida. Na verdade, nós não tínhamos condição mais de sair, não tínhamos condição nem de pegar a boia. Nós já estávamos perdidos. Mas ele pula, nada e nos tira lá do fundo. Nos coloca de novo em terra firme e sopra em nossa vida o fôlego de vida eterna. E aí no versículo 9 vai dizer, a salvação não é por obras, não é resultado do seu esforço. Não, mas eu tenho sido tão bonzinho. Não, eu tenho feito tantas coisas boas. Não é por obras. Porque quando você diz que você está ajudando no processo de salvação, você está menosprezando a morte de Cristo, do Filho de Deus. Quando nós falamos Cristo mais as minhas obras, eu sei que a gente tem que crer em Cristo, mas também a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que pagar lá os nossos votos. A gente tem que fazer as nossas orações. Você está querendo dizer que a morte de Cristo foi pouco? Aí eu pergunto para você, você acha que a morte de um seu filho, em lugar de alguém, se por acaso seu filho desse sua vida para salvar alguém, essa pessoa chegasse e disse assim, mas ainda bem, né, que na hora que ele foi me salvar eu consegui fazer isso. Como você se sentiria? Se você soubesse que seu filho deu sua vida para salvar alguém, e essa pessoa depois chegasse para você dizendo assim, mas também se eu não tivesse feito isso, eu não tinha sido salvo. Como é que você se sentiria? Então, meus amados, quando Deus diz aqui na sua palavra, olha, não tem ação nenhuma, de homem nenhum. Foi somente Deus, foi o plano dele, e nós estamos nesse plano. Ele escreveu, tem lá, nosso nome está no livro da vida, ele não fica pensando, será que eu boto? Ele já escreveu, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. A nossa história foi escrita na eternidade. Tem uma música que diz assim, os planos de Deus são maiores que o meu. Deus não tem plano para a minha vida, não. Ou os sonhos, perdão. Os sonhos de Deus são maiores que o meu. É porque eu troquei a letra. E eu disse, não tem sonho, Deus não sonha. Deus não fica, deixa eu ver aqui, eu queria... Não, ele não tem sonho, ele escreve, ele decidiu, ele decretou. Antes da fundação do mundo, ele decretou a sua história. Ele planejou a sua vida. Então, neste momento, o que está acontecendo na sua vida está completamente sob o controle dele. Então, não precisa ficar descontrolado. Confia no amor sem fim dele por você. Não queira se esforçar, não queira participar da salvação, não queira colocar mérito em você. Reconheça os seus pecados. Eu estava perdido, eu estava morto e ele me deu vida pela graça. Versículo 10 confirma isso. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Não foi eu nem você, foi Deus. A nossa união com Cristo Jesus foi a possibilidade agora para que fizéssemos aquilo que ele planejou, que vivêssemos fazendo as boas obras que ele então planejou. Quais são essas boas obras? É fazer caridade? Não. Quando diz que ele nos salvou mediante a sua graça, para que nós andássemos nas boas obras que ele de antemão preparou, ele não está dizendo aqui que é para a gente viver fazendo caridade.
O que ele está dizendo é: eu criei um plano para a vida de vocês e eu quero que vocês sigam esse plano. Quais são então as boas obras que eu devo andar, que ele preparou de antemão? A sua palavra. Ele quer que nós andemos somente agora em obediência a ele. Como ele nos deu vida, como nós estávamos mortos, como nós estávamos condenados, ele nos tirou dessa condição e disse: agora está aqui, vocês estão vivos, vocês têm a vida eterna garantida. A única coisa que eu quero que vocês façam agora, por gratidão, me obedeçam. Façam o que eu quero. E quando ele diz isso, ele não está impondo por força nem por violência. Mas ele diz, e ele nos dá o seu espírito para que pudéssemos cumprir isso. Ele não coloca em nossa vida nada impossível. Quando dizemos aqui: confie em Deus, confie em mim, descanse em mim. Ele não está dizendo que isso é impossível, porque habita dentro de mim e você o Espírito Santo. Ele nos dá a condição que precisamos para cumprir isso. Agora precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Precisamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. E como é que o Espírito Santo age na nossa vida? Quando simplesmente nós nos alimentamos da palavra de Deus e decidimos obedecer a palavra de Deus de forma irrestrita. Então quando ele diz: confia em mim, o que é que você tem que fazer? Simplesmente confiar. Eu não sei se vocês já fizeram essa brincadeira aí com o filho de vocês, ou se alguém já fez essa brincadeira com você. De colocar você em cima de uma mesa, ou colocar o seu filho, e você diz assim: pula, pula que eu lhe seguro. Aí a criança fica, né? Não, pai, pule meu filho, pule que eu vou lhe segurar. E o que é que a criança faz? Ou que você já deve ter feito? Você pula. Por que você pulou? Porque você confiou que aquela pessoa vai lhe segurar. Então quando Deus está dizendo para você: confie em mim, pule, confie. O problema é que a gente quer confiar em Deus, mas quer fazer a nossa vontade. O problema é que eles: não, confio em ti, Senhor, mas fica por outro canto aqui, se preocupando e tentando dar o seu jeito, no momento que não tem mais jeito. Então confiar em Deus é confiar no plano dele, mesmo que não seja o seu plano. O plano dele vai se cumprir na sua vida, mesmo que ele não seja o seu plano. Mesmo que você não esteja entendendo nada, o plano dele é perfeito. Muitas vezes a gente não entende. A gente não consegue entender. Um exemplo muito claro: eu tinha um carro, perdi meu carro, já estava pago, e eu tive que comprar outro, tive que gastar dinheiro. Eu não entendo, mas foi o plano dele, e eu agradeço a Deus pelo fato de estar vivo. Então às vezes Deus nos tira alguma coisa, Ele quer nos ensinar alguma coisa, e às vezes Ele coloca alguma coisa, e Ele vai nos ensinar alguma coisa. Então se Ele está tirando ou está colocando, entenda que Ele vai fazer o melhor para mim e para você. E aí o autor de Efésios diz, no versículo 11: lembre-se que vocês, antes, no nosso caso, que não somos os judeus, descendentes diretos, não fazemos parte desse plano. No sentido em que os descendentes de Abraão, os descendentes seriam salvos pela circuncisão, por cumprir a lei, né, no entendimento deles. Ele diz: não. A graça de Deus, o plano da graça é superior. A descendência não vem de forma humana, não é por cumprir ritual. A salvação não se dá porque estão circuncidando, não é porque fazem parte da descendência e porque cumprem o ritual da circuncisão. A circuncisão é feita em nosso coração. Esse aqui é o plano maior, que abrange tanto os judeus, os descendentes, como nós. Então nós somos incluídos nesse plano maravilhoso. Antes estávamos separados de Cristo, mas agora estamos fazendo parte do povo escolhido de Deus.
Antes nós não tínhamos parte com a aliança, mas agora nós temos. E temos direito às promessas de Deus. No versículo 13, agora unidos em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe de Deus, fomos trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. E foi Cristo que nos trouxe a paz, nos tornando um só povo, através do sacrifício do seu corpo. Ele tirou a inimizade que nos separava dele. Então, meus amados, esse aqui é o plano perfeito de Deus. A nossa história está contada, os dias estão escritos. Nós não mudamos aquilo que Deus planejou. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus, a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Mas pastor, como é que pode isso? Está tudo dando errado. Se você confiar nele, você vai conseguir entender. E se você entender que a sua condição era de perdido, de pecador condenado ao inferno, e que hoje, mesmo com os problemas da sua vida, você tem a certeza da vida eterna, que isso já tira de você qualquer dúvida de que o plano de Deus é perfeito, porque ele está te dando a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos, só é dada para aqueles que estão em Cristo. Ah, mas eu não consigo, Deus não tá ligando para mim. Ele já ligou, ele ligou tanto que te deu a vida eterna. Então pare de olhar para os problemas hoje e olha para o futuro. Deus te deu a vida eterna. Esse é o plano perfeito de Deus para mim e para você. E essa promessa vai se cumprir na sua vida e na minha vida. O que precisamos aprender foi como vimos ontem. Felizes são os que confiam no Senhor dos Exércitos. Felizes são esses. Então veja se as suas tristezas não estão sendo criadas, formadas e externadas, porque você não está realmente confiando em Deus como deveria. Não estou dizendo que você não pode chorar, não estou dizendo que você não possa se sentir por algo que está acontecendo, não é isso. O que nós estamos dizendo é que isso vai passar e que você não pode viver eternamente vivendo dessa forma, e que você não pode ficar todo o tempo triste ou desesperado, desiludido com a vida, porque Deus te deu aquilo que é mais precioso, que é o reino dos céus. Ele te tirou dos teus pecados e te dá agora a vida eterna em Cristo Jesus. Então, confie plenamente nesse plano maravilhoso. E aí, como feituras dele, criados em Cristo Jesus, nós agora devemos viver conforme a vontade dele. Viver para as boas obras que Deus nas eras passadas, na eternidade passada, preparou para que andássemos nela. Ou seja, vamos andar no curso da história que Deus preparou para mim e para você. Não saia deste curso. Mantenha um propósito firme. Olhe lá para o fim, para o autor e consumador da sua fé. É por isso que Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por libação. Eu vou morrer, mas estou aqui tranquilo. Eu cumpri a minha carreira. Eu fiz aquilo que estava proposto. Eu guardei a minha fé. Agora eu vou receber aquilo que eu tenho direito através de Cristo Jesus. A coroa da vida eterna. A coroa da justiça. Que Deus então nos abençoe. Que possamos então viver dentro desse plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Plano perfeito. O plano de Deus são maiores que o meu. Tá bom? Vamos orar.
Vamos pedir então que Deus nos ajude a trilharmos esse caminho que Ele preparou na eternidade passada. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu plano maravilhoso. Um plano de nos tirar dos nossos pecados, da morte eterna e nos dar a vida eterna. Nos garantir a ressurreição, o perdão dos nossos pecados, a justificação, a reconciliação, a propiciação dos nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor Deus, que dentro desse Teu plano maravilhoso o Senhor me incluiu nele. Incluiu, Senhor Deus, esses irmãos que estão aqui conosco. Então nos dá paz e nos dá obediência a andarmos dentro do Teu plano, a nos submetermos à Tua vontade, a andarmos nos Teus caminhos e não nos desviarmos dele. Nos ajuda a vivermos para as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nos dá paz, tranquilidade, nos abençoa nesse dia, Senhor Deus. Aumenta a nossa fé. Nos abençoa, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém. E para não esquecer, nossa tarefa de casa hoje é fazermos uma análise na nossa vida e vermos se nós estamos andando no caminho que Ele preparou para que andássemos de antemão. Que você possa estar olhando se você está vivendo corretamente no plano de Deus. Faça isso hoje, ora, peça perdão caso você não esteja andando, ou então ore louvando a Deus caso você esteja andando. Agradeça pela graça de Deus e peça a Deus para que continue firme nessa jornada, até o dia que nós iremos nos encontrar com Ele lá no fim da estrada. Ele vai estar lá de braços abertos nos esperando. Que Deus abençoe seu dia. Um forte abraço no coração de todos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus seja abundante na sua vida. E até daqui a pouquinho, às 17 horas, estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir.